Bem, pessoal, vamos agora para a última parte, a sétima aula, aqui a continuação dos ensaios de identificação. E nesse último vídeo nós vamos falar da cromatografia líquida de alta eficiência, que sem dúvida é um dos métodos mais utilizados na rotina dos laboratórios de controle de qualidade, obviamente dentro da indústria farmacêutica, porque o HPLC, né, que a gente conhece mais com essa sigla, é um equipamento de alto custo, e que realmente ele acaba sendo inviável para as farmácias de manipulação. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, né, que a gente consegue fazer tanto a identificação quanto o ensaio de pureza através da cromatografia líquida de alta eficiência. Então, estou mostrando para vocês aqui um cromatograma da substância química de referência do acteoside que a gente trabalhou. E aí, basicamente, né, o que é o cromatograma? Você tem uma corrida cromatográfica, né, e aí o pico corresponde, teoricamente, a uma substância. Então aqui vocês percebem que a gente só tem um pico, né, pureza mínima, isso aqui é até ruído da linha de base, tá? Saindo aqui em 19,37 minutos. Então, a gente inicialmente corre a substância química de referência e depois a gente pega a amostra, né? No nosso caso aqui, como a minha matéria-prima não é a substância, não é uma substância pura, e sim um extrato, então é de se esperar que no extrato a gente encontre mais picos cromatográficos, né? Então aqui é o extrato que a gente utilizou como matéria-prima para a produção de comprimidos, e aí a gente vê que a gente tem um pico majoritário exatamente no mesmo tempo de retenção, tá, da substância química de referência, e nós temos aqui outras substâncias. Então aqui não são impurezas, porque é um extrato, né? Se fosse uma substância pura, não era para aparecer outras coisas aqui na nossa matéria-prima. Bem, além disso, né, além do tempo de retenção que ele tem que coincidir, a substância química de referência em relação à amostra, a gente tem normalmente nesses equipamentos detectores. Então, nesse caso, é o detector de ultravioleta visível, onde ele tem um arranjo de fotodiodo, né? Ele faz uma varredura do espectro UV-Vis. Então, eu tenho um espectrofotômetro acoplado lá na saída do equipamento. Então, aqui, esse primeiro espectro UV-Vis, ele é da substância química de referência. Então, e se tiver algum pico com o mesmo tempo de retenção e eu ficar na dúvida? Então, na dúvida, você vai aqui, você tira, eu vou mostrar aqui no software para vocês, você vai em cima desse pico e aí ele vai mostrar o espectro ultravioleta UV-Vis desse pico. Então, no caso da substância química de referência, ele gerou esse espectrozinho aqui, onde ele tem um ombro em um máximo em 252 e outro em 331 nanômetros. Então, a gente observa não só esses valores, mas o formato em si. E aí, quando eu vou aqui na minha amostra, no meu extrato, e seleciono esse pico, eu também consigo ter o espectro V-Vis. E perceba, a gente tem um formato muito parecido. Então ele tem aqui uma absorção em 253, 252, a gente pode considerar, né, que é a mesma absorção, tá vendo esse ombrinho aqui, e o outro em 331. Então a gente consegue ver, confirmar a identificação dessa substância, né, por dois motivos. Um, porque o tempo de retenção é praticamente o mesmo, e o segundo motivo é o espectro de UV-Vis, que é muito parecido, tá? Praticamente idêntico. Então é dessa maneira que a gente consegue identificar. Claro que a gente poderia ter impurezas se fosse uma matéria-prima que eu comprei a substância pura, mas no nosso caso, esse exemplo que eu dei para vocês é extrato, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, dentro do programa. Aqui, por exemplo, a gente fez, né, essa injeção aqui de paracetamol, tá? Então, vou ampliar aqui. Então, aqui, né, foi o paracetamol padrão que nós injetamos. E aí, a gente tem, né, pouquíssimas impurezas. E aí, aqui que a gente consegue ver o espectro V-Vis. Então, como é que eu faço isso? Eu vou selecionar esse pico e vocês vão observar aqui do lado que ele, eu vou aqui ampliar. Vou colocar aqui o zoom inicial e vou movimentar essas barras, que eu tenho que centralizar, tá vendo? O pico, tá? Então aqui, para ele ficar bem centralizado, eu vou ampliar e deixar ele aqui certinho no centro dessa coisinha vermelha, que aí a gente tem aqui. Então aqui, tá vendo? Ele tá me dando o espectro UV-Vis
deixa eu puxar aqui mais por cento, do paracetamol. Então, o paracetamol, ele tem esse ombro aqui, ó. Essa parte aqui a gente não gosta de trabalhar muito perto de 200 nanômetros, por quê? Porque são regiões que absorvem solvente, então o solvente aqui tem interferência. Mas aqui, ó, esse máximo em 241, ele é o melhor comprimento de onda para a gente analisar o paracetamol. Então a gente observa aqui, né, o espectro UV-Vis do paracetamol. Então aqui o que a gente faz? A gente injeta o padrão, aqui seria a minha substância química de referência, e aí a gente vê aqui o tempo de retenção dele, né, que saiu nesse método que a gente correu em mais ou menos 5 minutos. Deixa eu ver se eu encontro aqui outra amostra para vocês verem de paracetamol. Vou pegar aqui na dissolução uma concentração mais alta. Tá aqui, né? O método um pouquinho, é que eu usei um método ligeiramente diferente, mas aqui a gente vê, né? Numa amostra, tá? Aqui o paracetamol, aqui eu tinha modificado um pouco o método, não foi exatamente o método, mas saiu mais ou menos próximo de 5 minutos. E aí eu vou tentar colocar aqui e a gente observar o espectro UV-Vis dele. Então eu centralizando, ó, isso pode ter, gente, ligeira variação ali naquele máximo de comprimento de onda. Então aqui foi de comprimido de paracetamol, tá vendo? O ombrinho 245, 241, não tem problema se eu tiver essa pequena variação. Então aqui a gente tem uma amostra de paracetamol, deixa eu ver se eu encontro ele numa formulação mais complexa. Tem aqui umas análises que a gente fez em aulas práticas, que a gente pretende fazer na nossa disciplina, que são comprimidos de Doril. O Doril ele tem esses 3 ativos. Deixa eu ver se eu encontro um cromatograma legal para a gente observar. Vamos ver aqui se a gente consegue. Aqui, ó, a gente tem essa amostra aqui, tá? Mas ele não tem nada em 5 minutos. Então deixa eu ver se eu encontro outras análises aqui para vocês verem. Que a gente fez tanta... Eu modifiquei algumas vezes o método. Aqui, tá vendo? Então aqui é a amostra do comprimido de Doril. Então o Doril, ele é uma formulação onde ele é constituído por paracetamol, ácido acetil salicílico e cafeína. Então a gente tem um pico aqui dos 3 compostos, né? Dos 3 compostos, e esse pico aqui, vamos ver se ele é do paracetamol. Não sei se eu usei o mesmo método, porque eu saí modificando esses métodos ao longo do tempo. Então eu vou tentar aqui centralizar para a gente ver o espectro UV-Vis, tá? Que eu acabei mudando o método, então acho que o paracetamol ele sai um pouquinho mais à frente. Mas aí a gente, né, vê aqui que o espectro UV-Vis, por exemplo, desse pico, esse pico aqui, ele não é né, ele não está muito parecido com a cara do paracetamol, né? Vocês percebam que ele pode ser, eu acho que esse aqui nesse caso é a cafeína. Vamos ver aqui esse outro pico aqui na frente, porque o método também ele foi modificado. Então esse daqui também não está com cara de ser paracetamol. Deixa eu partir para esse último pico aqui. Aqui não dá dando para ver se ele é 241. Mas a gente vê, né, quando a gente tem mais de uma substância, a gente vai ver mais picos. Então, como vocês observam, a gente consegue avaliar tanto pureza, né, quanto a identificação. Vou só ver se tem alguma outra amostra interessante para a gente analisar aqui. Isso aqui foi de outras turmas, né, da disciplina. Vamos ver aqui se está legal. Aqui o método ele foi modificado realmente, né? Tá saindo um pouco antes que eu modifiquei o método, dei uma otimizada nele para as aulas ficarem um pouco mais curtas. Deixa eu ampliar aqui.
que aí eu coloco bem no centro. Olha lá, 244, né? Então a gente já vê aqui que é o paracetamol, tá? Que a gente viu ali 241, 244. Então esse pico aqui é do paracetamol. Então vocês utilizam duas coisas. Utiliza o tempo de retenção, obviamente no mesmo método, e faz a comparação do espectro ultravioleta visível. Bem, vamos voltar aqui para a aula, tá? E aí a gente tem aqui um exemplo do benzoato de estradiol na farmacopeia. Ele pede aqui para fazer um ensaio, né, no caso de impureza, né, através da cromatografia líquida de alta eficiência. E aí ele dá aqui o método, né, ele dá todo o método aqui, como tem que ser a corrida, como é que tem que ser a eluição. E aí utilizar o cromatógrafo com detector, né, ele vai ler em 230, ele especifica a coluna, né, de 25 centímetros por 4,6 milímetros de diâmetro, empacotado com sílica, né, octilcilano, que é uma C8, né, essa octilcilano aqui, ela é uma coluna que a gente conhece como C8, tá? Mantida a temperatura de 30 graus, com fluxo de 1 ml por minuto. E aí ele fala, né, que o eluente, né, a mistura aqui de água e acetonitrila na proporção de 40 para 60. Então ele dá aqui todo como tem que ser o procedimento para verificar as substâncias, né, relacionadas ao benzoato de estradiol. Aqui é um outro cromatograma onde a gente observa a matéria-prima captopril, tá? E aí a gente observa também aqui o seu produto de degradação que é bem conhecido, que é o disulfeto de captopril. Então nesse cromatograma a gente observa tanto a identificação, né, por conta do tempo de retenção, mas a gente já observa aqui do lado o seu produto de degradação. Então, na impureza, eu vou ter um limite aqui aceitável para esse disulfeto captopril, normalmente até 3, no máximo 5%. Então, esse limite vai depender muito ali da matéria-prima, se essa impureza ela traz alguma toxicidade, se ela prejudica a estabilidade do produto. Tá? Então aqui tem esse trabalho, né, que ele mostra de desenvolvimento de método para análise de cápsulas de captopril, né? E aí a gente vê aqui o método que ele usou, né, a fase móvel ácido fosfórico a 0,11% e metanol na vazão de 1 ml, coluna C18, e a detecção foi no comprimento de onda de 220 nanômetros. Bem, aí para a gente fechar, né, tem essa tabela que a gente vai ver que existem diferenças, às vezes pequenas diferenças entre as farmacopeias, quais são os testes preconizados e qual é essa especificação. Então, nessa tabela, ele compara, né, a matéria-prima captopril com diversas farmacopeias e a gente vai ver que tem pequenas diferenças, mas nada que seja muito drástico. Então, por exemplo, a gente vê aqui a comparação da farmacopeia alemã, da americana, a brasileira, a britânica, né, a portuguesa, que é muito parecida, a europeia, a japonesa e a mexicana. Então, no aspecto visual em relação a captopril, né? Todos eles, né, especificam que é um pó cristalino, tá? Aqui a cor branco ou quase branco também para quase todas as farmacopeias. O odor, algumas não especifica o odor, somente a americana e a mexicana que fala, né, que é característica de sulfito. A solubilidade, né, que é um método visual também, né? Aí ele vai dizer os solventes, e aí pode ter ligeiras diferenças entre as farmacopeias. No caso a brasileira, ele diz que é facilmente solúvel em água, em cloreto de metileno, que é o de clorometano e etanol. Aqui a faixa de fusão, né, também é parecida aqui para o captopril na farmacopeia alemã, ele dá em 105 e 108 graus. Aqui a americana já dá uma faixa um pouco mais flexível, entre 104 e 110, a brasileira entre 105 e 108. Aqui o poder rotatório específico no polarímetro, né? Aí aqui em algumas farmacopeias ela pede para fazer em água, em outras para fazer em etanol. Percebam que os valores vai ser diferente de acordo com o solvente. Então, por exemplo, se o teste for realizado em etanol, a faixa é de entre menos 127 a menos 132 graus. Tá? Se for em água, já é uma outra faixa, entre menos 156 a menos 161. E aí, identificação. Então, muitos eles pedem, né, infravermelho, ou uma reação específica de iodo, ou cromatografia em camada delgada. Eles têm que dar conforme, então, às vezes, né, todas as monografias dá como primeira opção infravermelho,
mas na ausência do infravermelho, a gente tem, no caso da alemã, que ele dá, só a alemã dá CCD como opção, e o iodo, que é uma reação específica, a farmacopeia alemã traz esse teste, e a brasileira também. Aí a limpeza da solução, né? Ver se ela tem que ser uma solução incolor, até porque ela é solúvel em água, o captopril é bem solúvel. O pH, então ele pede, né, para preparar uma solução em uma determinada concentração, e o pH, no caso, tem que estar aqui na brasileira, é preconizado para todos eles entre 2 e 2,6. Aí as substâncias relacionadas ao nucleio. Então aqui na alemã ele dá uma tolerância, né, de no máximo 1%, tá, para essas substâncias. Então a maioria, né, e somando todas as substâncias no máximo, né, ali 2%. E o disulfeto de captopril, que a gente já falou, que é o produto de degradação característico do captopril. A americana aceita até 1% e as demais aqui até menos 0,01%, né, a mexicana abaixo de 3%. Aqui para metais pesados, né, quantos ppm, né, qual é o limite. Aqui a perda por secagem, aqui, né, aqui inferior a 1%, e aí ele especifica, né, uma secagem durante 3 horas a 60 graus Celsius. Teor de cinzas sulfatadas, né, então a gente vai vendo aqui o teor, que é o que a gente vai falar mais no final desse bloco da disciplina. A maioria especifica, né, entre aqui 96 a 101,5%, né, aqui até 102. Então tem uma ligeira faixa aqui. Alguns por métodos, a alemã preconiza pelo método potenciométrico, a americana por método volumétrico, aqui potenciométrico ou volumétrico. Então aqui a gente tem também as técnicas, tá? E aqui o que seria, né, um laudo, né, proposto para um captopril, né? Então, às vezes você pode elaborar a sua especificação utilizando um conjunto de farmacopeias que sejam reconhecidas no seu país. E aí você pode ir juntando, às vezes um teste de um é mais conveniente em relação ao de outro, né? A depender aqui das farmacopeias. Então aqui o aspecto, né? A técnica, né, é visual, cor também visual, o odor é olfato. Então aqui tem algumas opções, né? Tipo, a farmacopeia alemã e brasileira preconiza essa mesma faixa, de 105 a 108. Então qual é a técnica? Ponto de fusão, rotação específica, né? A brasileira e a alemã preconizam fazer em água, então a gente usa o polarímetro, tem que dar nessa faixa. Infravermelho conforme padrão, então infravermelho, normalmente vocês vão ver isso, ninguém vai ficar atribuindo banda em infravermelho. O infravermelho vai fazer da substância química de referência e ver se no overlap você tem uma sobreposição perfeita, digamos assim. E aí aqui, né, pH, que também, né, basicamente as especificações ele juntou o que tem na brasileira e na alemã e algumas especificações da farmacopeia britânica e da europeia, substâncias relacionadas, né, o disulfeto de captopril, que ele é bem específico, e assim sucessivamente. Então aqui é um modelinho para vocês verem, né, aqui de uma ficha, né, de especificação para uma determinada matéria-prima. Então a gente encerra, né, esse bloco de aulas, basicamente, e até a aula prática.